Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27/4, nós vamos meditar de 2 Crônicas, do capítulo 10 ao capítulo 13. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Hoje nós vamos falar, do início de um novo tempo em Israel após a morte de Salomão. Por que um novo tempo? Porque vai haver divergência entre as tribos. E aqui nós vamos ver a causa da separação entre as tribos. Quando iniciou isso? Depois da morte de Salomão, quando Roboão, olha só, foi Roboão a Siquém, porque todo Israel se reuniu lá para o fazer rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito. Mandaram chamá-lo, veio ele com todo Israel a Roboão e lhe falaram: teu pai fez um jugo pesado sobre nós. Agora, pois, alivia tu a dura servidão que o teu pai colocou sobre nós, impôs sobre nós. E nós estaremos contigo, te serviremos. Ou seja, o trono de Salomão seria automaticamente passado para o seu filho, né? O seu filho assumiriam no lugar dele. Só que foi um momento aonde as tribos encontraram meios de reivindicar alguns direitos, né? E aí usaram a figura de Jeroboão, filho de Nebate, tá? Para fazer essa negociação. Então nós temos dois nomes parecidos: Roboão, né, que é filho de Salomão, e Jeroboão, que estava fugido, na verdade, no Egito, né? E aí nós vamos ver, tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que eu responda a este povo? E eles disseram: se te fizeres benigno para com esse povo e lhe agradares e lhe falares boas palavras, eles serão os teus servos para sempre, como foram com teu pai, né? Porém, ele desprezou os conselhos dos sábios, né? E sábios esses que ajudaram o pai dele na trajetória do reinado. E ele tomou conselho com os jovens, os seus amigos jovens, né? Que tinha crescido com ele, que serviam a ele. E eles disseram para eles: não alivia não alivia o jugo que teu pai se impôs, né? E aí, assim falarás ao povo: teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia de sobre nós, assim lhe farás. Meu dedo midinho é mais grosso do que os lombos do meu pai. Ou seja, eu serei ainda mais severo que o meu pai. E aí nós vamos ver que Jeroboão e todo o povo veio a ele no terceiro dia, como tinha sido ordenado, e esta foi a decisão dele dada. Dura resposta lhe deu o rei, porque o rei Roboão desprezara os conselhos dos anciões para aceitar os conselhos dos seus amigos, né? E ele disse assim: ó, meu pai fez pesado o vosso jugo, porém eu ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite, eu porém vos castigarei com escorpiões. Olha que duro, né? E aí nós vamos ver que o rei não deu ouvido ao povo, porque Deus já tinha dito por pecado, alguns pecados que Salomão cometeu na sua trajetória. Nós vimos isso quando lemos, Crônicas. Por conta disso, Deus já havia dito para ele: olha, o teu reinado eu não vou tomar de você,
mas ele não será na totalidade da tua descendência. Por amor a Davi, eu não vou extinguir, né? E aí nós vamos ver que vem depois todo Israel, que o rei não lhe dava ouvido, dizendo: que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. Cada homem a sua tenda, ó Israel, cuide agora da sua casa, ó Davi. Então Israel se foi às suas tendas. Ou seja, aqui iniciou a divisão das tribos. Com Roboão, filho de Salomão, permaneceu duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Porém, as 10 outras tribos permaneceram com Jeroboão, né? Então, agora nós vamos iniciar, né, aquilo que nós já falamos muito lá atrás: tribo norte e tribo sul. Tribo norte, Israel, capital Samaria. Tribo sul, capital Jerusalém, né? E aí, tribo sul é a minoria. E nós vamos ver quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente que trabalhava forçado, porém os filhos de Israel o apedrejaram. E ele morreu, mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel manteve-se rebelado contra a casa de Davi até os dias de hoje, né? Então, é muito triste isso que a gente vê aqui no relato, por falta de uma sabedoria, né? Então, Deus proíbe Roboão pelejar contra as 10 tribos, né? Porque ele fica assim, né? Pedindo permissão a Deus para lutar, para que ele tivesse a totalidade do reinado, né? E aí Deus disse para ele: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e em Benjamim, dizendo: assim diz o Senhor, não subireis, nem pelejareis contra os vossos irmãos. Cada um volte para sua casa, pois eu é que fiz isso. E obedecendo eles a palavra do Senhor, desistiram de subir contra Jeroboão. Então Roboão habitou em Jerusalém, para a defesa fortificou a cidade de Judá, né, e algumas outras cidades que estão relatadas aqui, pois em cada cidade arsenal de pavês, lança, fortificou sobremaneira, e Judá e Benjamim ficaram sujeitas a ele. Também os sacerdotes e levitas que habitavam em todo Israel recorreram a Roboão e todos os seus limites, né? A família Roboão tomou por esposa Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e filha de Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé, o qual lhe deu filhos Jeús, Semarias e Zaão. Depois dela, tomou Maca, filha de Absalão, esta lhe deu Abias, Ataí, Ziza e Selomite. Amava Roboão mais a Maca, filha de Absalão, do que todas suas outras mulheres e concubina, porque ele havia tomado 18 mulheres, de 60 concubinas, e gerou 28 filhos e 60 filhas, né? Então, uma família aí bem grande Roboão teve, né? Descendência aqui de Davi. Invasão de Sisaque está no capítulo 12, né? Nós vamos ver aqui os relatos e aí nós vamos ver que tendo Roboão confirmado o reino e havendo fortalecido, deixou a lei do Senhor, olha só, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Um rei, ele tinha uma importância extraordinária no sentido de autoridade, né? Não só física, mas também uma autoridade espiritual de levar a nação ou a obedecer a Deus ou a desobedecer a Deus. No caso, Roboão esqueceu-se de Deus e levou Israel a pecar,
né? Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e os príncipes de Judá, que por causa de Sisaque se ajuntaram em Jerusalém, e disse: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que eu também vos deixarei em poder de Sisaque. E aí você já sabe o que aconteceu nessa guerra, né? E aí, reinado de Roboão, fortificou-se o rei Roboão em Jerusalém, continuou reinando, né? Ele tinha 41 anos de idade quando começou a reinar e reinou 17 anos em Jerusalém, cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel para ali estabelecer o seu nome. No capítulo 13, nós vamos ver o reinado de Abias, no 18º ano do rei Jeroboão, rei no norte. Abias começou a reinar sobre Judá, 3 anos reinou em Jerusalém, após a morte do seu pai Roboão, né? Então era o nome da sua mãe Micaías, filha de Uriel, né? E aí vai falar um pouquinho a respeito dele. E o capítulo 13 vai trazer esses atos de Abias, né? Que ordenou peleja contra o exército dos valentes guerreiros, de 400 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes, né? E aí nós vamos ver aqui as tribos se enfrentando. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.